momento, um webinar Dizal. Já me digam aí quem está aí comigo, coloquem aí no chat, coloca para mim, para eu saber, já que eu não consigo ver ninguém aqui, para eu não ficar falando sozinha. Coloca para mim aí no chat o seu nome, da onde você quer dizer, da onde você está assistindo esse webinário hoje, e a sua profissão, se você é professor de escola regular, privada, pública, professor particular. Se você não é professor, qual é a sua profissão? Eu quero saber, gente. Quero falar com vocês, assim, mais de pertinho, lendo aí no chat. Vamos lá, São Paulo, professor particular. Olha, Mariana, olha, de Lisboa. Nossa, oi, Mariana. Ora, pois, Mariana. Regiane, também de São Paulo. Oi, querida, tudo bem? Quem mais aí? Coloca o nome para eu saber quem é, que eu não estou vendo o nome, não. Professora de inglês, trabalho em São Paulo. Carla. Oi, Carol de Brasília, tudo bom? Vamos lá, vamos entrando. Luiz do Rio. E aí, Luiz, o Rio continua lindo? Diz pra gente. Sem pois, é? Ai, que bom, bacana. São 5 horas de diferença, né? Daqui para Portugal, né? Que legal. Olha, México! Hello, México! Sérgio Macapá. Oi, meu colega aqui do norte, Macapá. Deixa eu ver aqui quem foi que passou de Manaus, que passou direto, que eu não consegui ver. Oi, Rosane! Beijo, Rosane! Daqui de Manaus também. Gente, para quem não sabe, estou falando diretamente de Manaus, Amazonas, né? O coração aqui do Amazonas, Manaus. Boa tarde a todos. Vão chegando e vão colocando aí o nome de vocês, tá bom? Para mim no chat. Temos mais de 200 participantes hoje. Vamos esperar que todos entrem aí para participar dessa conversa, né? Quem já me conhece sabe que é nada mais do que uma conversa que eu faço, que eu trago todas as vezes aqui para os webinários, para as palestras da Dizal. Então, muito prazer, olha, tem a Paola, que é estudante de letras. Legal, Paola, grata pela participação. Então, para quem não me conhece, eu sou Andresa Lago, sou professora por formação, né? Por paixão, por convicção. Amo lecionar, amo fazer esse movimento, esse exercício aí de compartilhar saberes, né? E eu falo diretamente de Manaus, Amazonas. Sou de Manaus, sim, com muito orgulho. E além de professora, né, que é como eu me defino, eu sou também, atuo também como formadora de professores, palestrante, tutora online. Que mais? Escrevo para a Dizal também, tem aí alguns livros, tem até aqui nessa barrinha aí em cima, tem essa aba Meus Livros, tá? Quem quiser saber mais, pode se chegando aí para saber mais sobre os livros. E também, mais recentemente, oi, Aline de Niterói. Mais recentemente, desde 2020, coach, né? E agora Master Coach de Inteligência Emocional também, né? E atualmente vamos falar sobre o meu trabalho como Porto Alegre, bacana. Nice webinar. Obrigada, querida. Ou querido, né? Não sei. E mais atualmente, né, nos últimos dias, obrigada. Olha, tem outros 3. Se só tem um livro, tem mais 3 aí para adquirir. Vai aí no Saiba Mais que tem mais informações. Como formadora de professores na Rede Municipal de Educação aqui de Manaus, Secretaria Municipal de Educação. E nessa Secretaria de Educação, né, que nós chamamos de SEMED, nós estamos já trabalhando, fazendo esse trabalho bem próximo com os professores, não só os professores, mas a comunidade escolar como um todo, professores, gestores,
pedagogos, assessores pedagógicos, fazendo esse trabalho desde o ano passado, logo que iniciou a pandemia, nós iniciamos esse projeto de educação socioemocional, né? Desenvolver as competências socioemocionais, não só na sala de aula, mas também na vida profissional, na vida pessoal dessa comunidade escolar. Como vocês sabem, Manaus foi epicentro 2 vezes, né, da Covid, da pandemia. Então, logo quando tudo começou em março, nós entramos com essa iniciativa para promover, desenvolver essas competências socioemocionais que vocês vão ver hoje quais são, para quem não conhece, né, e entender um pouco mais de como você pode utilizá-las na sala de aula. Não somente você que é professor de língua inglesa, de ou escola particular, rede pública, ou cursinho, ou professor particular, mas todos os professores, né? Porque todos os professores, pedagogos de todas as etapas da educação básica são chamados para fazerem oportunizarem essas competências, a possibilidade de desenvolver essas competências na sala de aula, não é? Então, é hoje essa que eu trago hoje para vocês. É uma conversa sobre esse assunto, essa temática que vem sendo falada mais frequentemente, né, nesses últimos 2 anos. Então, vamos lá, mas para isso, a gente vai precisar entender o que é educação socioemocional, né? Um nome, ele já diz muito, ele já fala muito, né? Sócio vem de social e emocional de emoções, já explica muito, mas só que não é só isso, gente. Engloba aí uma série de fatores, uma série de outras dimensões que nós vamos ver agora. E a respeito das perguntas, sim, vocês podem fazer perguntas, tá? É só você formula a sua pergunta, coloca a interrogação que eu recebo aqui imediatamente e conforme a nossa conversa eu vou respondendo agora ou a gente deixa para o final. Pode ser assim? É só colocar, mas tem que colocar o ponto de interrogação, tá bom? Senão eu não chega para mim como interrogação. Boa tarde para quem está como pergunta. Boa tarde para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre as competências socioemocionais. Então, afinal de contas, o que é educação socioemocional? Eu trouxe aqui para vocês uma definição muito bacana sobre educação socioemocional da CASEL, que daqui a pouco eu vou explicar o que é a CASEL. Então, a CASEL define a educação socioemocional como um processo pelo qual toda criança, jovem e adulto, vejam aqui que não ficou só para a criança, não, a criança, jovem e adulto adquire e aplica conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver identidades saudáveis, gerenciar emoções, alcançar objetivos pessoais e coletivos, sentir e demonstrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos de apoio e tomar decisões responsáveis e cuidadosas. Então, como a gente pode ver aqui, essa questão de social e emocional, emoções, vai muito além desse nome, dessa denominação, né? Envolve tantas outras dimensões, tantas outras instâncias aí do ser humano como um ser integral e um ser que atua na sociedade, não é? Vamos, agora são vocês, tá? Olha, tô vendo aqui a Solimar do Uruguai. Oi, Solimar, que bom, feliz de você estar aqui, de todos vocês estarem aqui para a gente ter essa conversa. Então, coloque, vou fazer uma pergunta agora, é participação, tá? Não me deixem falando sozinha. Coloquem aí no chat para mim, quando vocês acham que surgiu esse conceito, surgiu as primeiras ideias sobre educação socioemocional. Vocês acham que foi ano passado, uns 5 anos atrás? Qual é a ideia que vocês têm da criação de educação socioemocional? Coloquem aí um ano para mim no chat. Não pode googlar, hein? Não pode googlar. Nem pedir ajuda aos universitários. É só vocês mesmos. O que vocês consideram?
30 anos atrás, anos 2000, quem mais? Coloca aí, gente. Todo mundo, a maioria anos 2000, 1999. Bacana. Quem dá mais? Quem dá mais? Coloquem aí no chat. Não, ninguém mais ficou? Acredito que há 20 anos, anos 90. Olha, esse chegou mais próximo, nos anos 9, 1980, para ser exato, né? Então, a educação socioemocional, uns 10 anos, final dos anos 80, bacana. Então, a educação socioemocional, ela surge, gente, lá em 1994. Olha só, em 1994, nos Estados Unidos, com a criação do CASEL. O que é esse CASEL? Esse CASEL que eu falei no começo é uma organização internacional e mundial, bastante reconhecida mundialmente, que tornou-se referência, né, na aprendizagem socioemocional relacionada à educação. Está baseada em Chicago, nos Estados Unidos. Então, eles começaram todo esse movimento de falar sobre educação socioemocional e os impactos positivos que essa educação tem na vida das pessoas em geral, né? Dos estudantes, e da vida dele, ele vai levar para a família dele. Então, é uma educação, é um processo educacional que vai muito além, vai além dos muros da escola, né? Vai além daquele exercício de ensino-aprendizagem. E qual seria o objetivo principal da gente estar utilizando, a gente estar fazendo, oportunizando a educação socioemocional para os alunos? É justamente essa formação integral que a gente tanto fala. Formação integral a gente não começou a falar hoje, há 2 anos, não. Formação integral a gente já fala há muito tempo, essa formação holística da pessoa, né, do ser humano como um ser sistêmico. E o que é isso, ser um ser sistêmico? É o ser humano que é formado de todas as dimensões, tem dimensões diferentes, e essas dimensões, elas se conectam, né? Uma não existe sem a outra. Então, nós temos a dimensão emocional, a dimensão intelectual, social, física e cultural. Isso é ser um ser integral, um ser humano sistêmico, holístico. Quando todas essas dimensões, elas funcionam, são interligadas, porque são, né? Mas elas estão funcionando assim de acordo, né? Você consegue equilibrar tudo. Por exemplo, agora, eu, Andresa, conversando aqui com vocês, não sou só a intelectual, né? Que é longe disso. Não é só a minha dimensão cultural, não é só a minha social. Eu diria que hoje, né, nos dias atuais, é mais emocional falando, né? Mas é um conjunto de tudo isso, né? Então, um conjunto de tudo isso que está aqui conversando com vocês, e é isso que a educação socioemocional ela traz, essa valorização, né? Na verdade, é como vocês podem estar pensando, mas isso a gente sempre falou, a gente sempre trabalhou. Não sei se sempre trabalhou, mas que a gente fala isso há muito tempo, isso é verdade. Então, a gente traz para mais perto essa definição, esse conceito, né, essa educação socioemocional. E como vocês viram lá atrás, tem a sigla, né, em inglês, Social Emotional Learning, né, que vem também dessa entidade aí, essa organização internacional, tá? E como que nós aqui no Brasil, nós estamos fundamentando tudo isso, nós estamos fazendo uma regulamentação desse ensino, dessa educação socioemocional. Como vocês bem sabem, nós temos agora, né, desde 2020, chegou para as salas de aula para ser utilizado no ensino regular, né, nas escolas regulares do Brasil, essa proposta de uma educação inclusiva, na qual todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, né, falam a mesma linguagem, ensina-se os mesmos conteúdos, claro, contextualizando, regionalizando, né, de acordo com cada região, com cada estado do Brasil. Mas qual é essa proposta? Por meio dessa referência obrigatória,
né? As secretarias municipais de educação, elas vão criar os seus currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino básico. E o ensino básico, ele inclui o quê? Ele inclui educação infantil, o ensino fundamental, que a gente chama de anos finais e anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. Então, toda educação básica vai passar, está passando por essa reformulação. E nessa reformulação, o que que consta? Consta que os objetivos a serem alcançados e atingidos, todos os objetivos a serem alcançados e atingidos, né? Aquilo que o aluno deve saber ao final de cada etapa de ensino. E nessas etapas a gente tem tanto aquele ano letivo, como as etapas de ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Então, esse documento traz, né, tudo aquilo que deve ser aprendido, né? De preferência, né, aquilo que a gente sempre espera que, né, ao final do ano letivo, ao final do ensino médio, o aluno será capaz de o quê? Aí a gente tem as especificações ali. E dentro dessas especificações não poderia faltar o quê? A educação socioemocional, que aparece nas 10 competências básicas, principais, desculpa, da BNCC. Essas competências, todos os componentes curriculares, antigamente conhecidos como disciplinas, são chamados, né, requisitados a utilizarem, a desenvolverem na sala de aula. Então, não fica somente para o professor de língua portuguesa, não fica somente para o pedagogo lá da educação infantil, fazer uso de estratégias na sala de aula para desenvolver essas competências socioemocionais. Não, todos os componentes curriculares, eles têm que conversar entre si e trabalhar de uma maneira que desenvolvam essas competências. Aí você que não é professor da escola regular está falando para mim, por que eu preciso saber disso? Se eu, né, eu sou professor de escola livre de idiomas, eu sou professor particular, mas eu digo que é importante, para além da informação, né, a gente tem informação daquilo que acontece sobre no nosso país, sobre a educação, né, que transforma, é um movimento de transformação, né, de mudança, e eu acredito muito nisso. Além disso, você na sua sala de idiomas, né, do seu cursinho, da sua escola livre de idiomas, na sua aula particular que você dá, seja presencial ou seja online, você estará recebendo esse aluno que está imerso nesse novo movimento, né, que não é tão novo assim, mas é um movimento que está presente agora na nossa educação, né? Então você estará recebendo, isso faz toda a diferença, você entender esse novo contexto desse novo aluno, não é? Então, isso é muito rápido, é muito básico sobre BNCC. Desde 2019, a gente vem falando sobre, na verdade, desde 2015, essa proposta começou a ser elaborada, né? E finalizou em 2019, um pouquinho antes de 2019, e foi para as salas de aulas, para ser implementada até 2020. Então, é um assunto assim muito extenso, que quem quiser conversar mais, saber sobre isso, né? Entender mais, pode me chamar no final, eu vou deixar os meus contatos, e a gente conversa, troca ideias, eu estou inteira à disposição para a gente fazer isso. Até palestras, né, oficinas, a gente vai conversando, mas eu estou à disposição para a gente difundir mais e entender essa nova proposta de ensino da educação básica. E para que foi proposto toda essa educação socioemocional, gente? Qual é o objetivo disso tudo? Claro, desenvolver as competências socioemocionais, mas para quê? Para que aquele aluno, seja ele criança, jovem ou adulto, ele entenda, ele tenha o conhecimento de quem ele é, do que ele quer ser ainda, né, porque a gente está em constante mudança, em constante desenvolvimento, e qual o papel dele no mundo. Então, para isso que a gente usa, para isso que a educação socioemocional, ela é direcionada para esse conhecimento, né, e para essa atuação. No final, é conhecimento para agir, para atuar. E como é que a gente consegue fazer isso? De que maneira? Com metodologias baseadas em
ciclos de aprendizagem que promovam reflexão, que promovam protagonismo, que promovam a autoria dos alunos, né? Coisa que a gente já vem falando, não é de hoje, né? A gente já fala isso há muito tempo, só que agora o foco é para desenvolver essas competências socioemocionais, não é? Agora me digam aí, vamos fazer uma parada aí para respirar, básica, e eu quero saber de vocês. Me digam aí, para quem esse assunto é novo, é a primeira vez que está ouvindo, para quem não é novo, só coloca aí. Primeira vez, já sabia, não sabia nada, coloca aí no chat para mim, para eu ter uma ideia de como é que anda esse entendimento de educação socioemocional. Eu não falo nem de BNCC, tá? Eu falo de educação socioemocional. Olha aí, gente, primeira vez, já conheço um pouco, já sabia um pouco. É isso, gente, é isso mesmo. Então, para você que é a primeira vez, pode ficar à vontade para no final fazer as perguntas, ou então já agora colocar aí no chat, que depois a gente faz o encaminhamento das perguntas, tá? Porque isso é muito importante, é muito bacana a gente conhecer o que está acontecendo, né? E poder desenvolver, levar isso para nossa sala de aula. Por mais que nós não tenhamos não trabalhemos na escola privada ou particular, né? Eu coloquei aqui deixa eu ver aqui esse comentário de um colega que colocou assim: olá, para mim é super novo, estou trabalhando com ensino de língua inglesa para a indústria farmacêutica. Olha só que bacana, e é um tema que preciso muito. Ah, bacana, muito legal. Depois, se você quiser conversar em particular, a gente conversa. É muito importante, sim, gente, para todo mundo, para a gente é importante, né? Bacana. Então vamos lá, vamos continuar aqui. De vez em quando a gente dá essas paradas para conversar, tá bom? Senão eu me sinto muito sozinha, vocês sabem como eu sou. E quais são agora, a pergunta de US$ 1 milhão, de reais ou euros, porque a gente tem a nossa querida colega de Lisboa assistindo, não é? Então vamos lá, quais são as competências socioemocionais? Alguma ideia? Eu já dei aí vários spoilers nesse comecinho de apresentação. Coloquem aí no chat, pode colocar. Coloquem aí no chat para mim. Qual, pelo menos uma, que você acredita que seja uma competência socioemocional? Coloca aí para mim. O que são competências, né? A gente vai já respondo. Coloca aí para mim no chat. Consciência social, meu papel no mundo, quem sou? Olha, muito bem. Quem mais? Coloquem aí para mim. Desculpa, exemplos de competências. Vamos lá. Quem mais? Resiliência, empatia, estou gostando de ver. Quem mais? Vamos colocando. Quem mais que tem aí? Liderança, trabalho em equipe, empatia, autonomia. Olha, nada de googlar, hein? Isso tudo é o que vocês já sabem. Isso aí, humanidade, nós vamos ver agora, né? Para quem disse empoderamento, que eu desejo ser no futuro, participação, comunicação. É isso aí, vamos ver agora se vocês acertaram? Eu acho que teve aí coisa bem certeira, né? Então vamos lá. A primeira seria a autoconsciência, tá? A autoconsciência, também conhecida como autoconhecimento, é uma das competências socioemocionais. Temos também a autogestão, também conhecida como o autocontrole. Terceira competência, a consciência social. Olha aí, acertou! Consciência social, também conhecida como mais conhecida, também não, mais conhecida como empatia. Em outras palavras, nós chamamos consciência social de empatia. Depois nós temos aí habilidades de relacionamento. Olha só, gente, habilidades de relacionamento. E a última, não menos importante, tomada de decisão responsável. Olha só isso aí, 5 competências que a Casel sugere, né, que sejam as principais competências socioemocionais para a educação. Então, deem uma olhada comigo, olhem aí esse slide, vamos analisar. Nós temos aí duas palavras, as duas primeiras competências, com o prefixo
Auto, olha aí, auto. Autoconsciência ou autoconhecimento, autogestão ou autocontrole. Auto quer dizer de si próprio, né? De si mesmo, é um prefixo que define você mesmo, né? De si mesmo, de si próprio. Bacana. Então, isso daí nos lembra o quê? Nos lembra a inteligência interpessoal. Olha aí, então a gente já vem falando de inteligência interpessoal, né? Desculpa, inteligência intrapessoal, aquela que vem dentro, né? Que vem de dentro, intrapessoal. E aí a gente vê os dois próximos, o terceiro e o quarto, a terceira e a quarta competência. A gente vê a consciência social e a gente vê habilidades de relacionamento. Enxergamos aí o prefixo auto? Não, não enxergamos, né? Então, empatia diz respeito ao outro. Habilidade de relacionamento diz respeito ao outro. Então, aqui a gente pode entender que nós temos aspectos de inteligência interpessoal. Então, as duas primeiras, nós temos inteligência intra, auto, e o terceiro e o quarto, né? A terceira e a quarta competência, inteligências inteligência interpessoal, não é? E onde que a gente encontra isso, gente? Essas duas inteligências? Lá na teoria das múltiplas inteligências. De quem? De Howard Gardner. Gardner, né? Lá atrás ele já falava sobre a importância de você ter essas duas inteligências, de você saber, né, como lidar consigo, né? E como lidar com as outras pessoas. Não é verdade? E falando nisso, a gente não pode deixar de falar, né? Claro, no meu segundo livro, Jogos Divertidos, que na verdade é o primeiro livro, né? Mas é o segundo livro que eu publiquei, eu falo sobre essas inteligências, múltiplas inteligências, né? E tem 2 capítulos específicos para inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal, como atividades para serem desenvolvidas, né? E esse livro é lá de 2009, né? Mais de 10 anos de publicação. Então, vocês veem aí que é um assunto, né? Uma coisa recorrente, que está aí o tempo todo, chamando, mostrando a importância de falar sobre, de desenvolver atividades sobre, né? Muito importante. E eu vou mais além com vocês. Olha só, aí a gente tem autoconsciência, autogestão, auto-eu, consciência social, habilidade de relacionamentos, o outro. Esses 4 pilares aí, gente, sabe o que eles, da onde também eles fazem parte? Da inteligência emocional, eles são os pilares da inteligência emocional. Ou seja, olha o raciocínio. Se você proporciona aos alunos essa possibilidade de desenvolver as competências sociais, você está, as competências socioemocionais, você está dando oportunidade para esse aluno desenvolver também o quê? A inteligência emocional, que tem esses pilares na sua constituição. Olha só que bacana. Então, a gente ajuda e muito, a gente promove, né, um crescimento muito grande quando a gente leva isso, esse conhecimento, leva essas possibilidades para a sala de aula, né? Não só para a sala de aula, para a minha liderança como gestor, para a minha liderança na minha casa, para a minha liderança como um todo, não é? E por que eu não falei da tomada de decisão responsável? Porque a tomada de decisão responsável, ela já vai ser o resultado de tudo isso, gente. Quando eu me conheço, quando eu crio estratégias para para gerenciar as minhas emoções, gerenciar os meus comportamentos, e eu enxergo o que é necessário, o que é importante, como o outro está se sentindo, como o outro reage às coisas, e faço disso um relacionamento bacana, eu tomo decisões mais responsáveis, né? Eu sou capaz de decidir com mais responsabilidade acerca daquilo, do que me cerca, né? Do mundo, daquilo que vem para mim, não é? Então, por isso que é importante a gente desenvolver, mais importante, né? Eu não vou cansar
de falar isso para vocês, a importância, porque a gente vê, né, e eu vejo, primeiramente em mim, quando eu passei a entender essa necessidade, essa importância, né, e a partir do momento que eu entendi, como eu reverberei isso na minha vida e para as outras pessoas, né. Tanto no lado profissional, no lado, dos colegas, nessa parte do convívio, como também para os meus alunos, né, para os professores cursistas que passam aí nesse meu no meu dia a dia, no meu caminhar. Então essa é muito bacana. Agora nós vamos olhar uma de uma a uma, tá? Deixa eu olhar aqui para não perder o tempo. Estamos com tempo, tá? Bacana. Então vamos olhar agora de uma a uma. Autoconhecimento ou autoconsciência, o que que é? Envolve o conhecimento de si mesmo, bem como suas forças e pontos de melhoria. Eu não gosto dessas palavras aí, mas eu trouxe limitação porque muitos livros, né, muitos autores, eles colocam aí limitação. Eu não gosto muito não, eu prefiro dizer pontos de melhoria, nem defeito. Defeito então a gente tira, né? Vamos falar ponto de melhoria, para quem fala inglês, vamos falar aí os gaps, aquilo que está faltando você melhorar para atingir aquele nível que você deseja, aquele nível que vai promover mais resultados na sua vida como um todo, como um ser integral que você é, que nós somos, né? Então, bem como suas forças e limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. Então, não é aquele pensamento: "Ah, eu sou assim mesmo e vou ficar assim para o resto da vida". Não, eu sou assim, então com o que que eu faço para melhorar? O que que eu faço para atingir um outro nível, para chegar num outro patamar que vai realmente melhorar a minha vida como um todo, não é? Então é importante ter isso, essa atitude otimista voltada para o crescimento. E depois que eu já pratico esse autoconhecimento, né, eu já estou bem melhor do que eu era antes, o que que vai acontecer? Eu vou criar essas estratégias. Agora eu entendo por que que um elogio, quando eu não recebo um elogio, quando eu faço alguma coisa, bacana, uma coisa que vai além daquilo que eu deveria fazer, por que que eu quando eu não recebo um elogio, por que que aquilo me afeta? Eu já entendo aquilo, o aluno também já entende aquilo, porque ele já passou por esse processo, né, então ele vai criar estratégias aí, ó, na autogestão, no autocontrole, para que aquilo não afete mais a vida dele, para que aquilo não traga resultados negativos na vida dele, não é? Então para isso que serve a autogestão e o autocontrole, que são a mesma coisa, né? Relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e ao planejamento de objetivos e metas pessoais. Quem aí coloca no chat para mim? Quem aí é, faz esse diálogo com os alunos, faz essa interlocução com os alunos e pergunta quais são os seus objetivos e suas metas pessoais para esse semestre? Quais são os seus objetivos e suas metas pessoais para esse ano? Para a sua vida? Você já pensou, já parou para pensar a respeito disso? Alguém falou assim: ainda não sou professora, mas quando você for professora, você vai querer incluir esse diálogo aí no seu planejamento? Será que esse diálogo faz diferença? Eu digo que faz, tá, gente? Eu sei que nós, professores de língua inglesa, nós fazemos isso, né? Nós colocamos esses diálogos no nosso planejamento, né? Quais são suas metas, mas a gente coloca tudo voltado para quê? Voltado para a cognição, voltado para a aprendizagem, voltado para o intelectual, né? E a gente pode, eu não vou dizer que a gente esquece, porque cada um é cada um, né? Somos diferentes, mas a gente pode esquecer esse outro lado, não é? Então, que tal a gente incluir também esse lado pessoal aí? Não é? Até para o aluno refletir, ele sabe muito bem o que ele quer, alguns sabem, outros não, né? O que ele quer daquelas aulas específicas, mas qual será o resultado daquelas aulas específicas para a vida dele? Qual é a meta dele pessoal com aquilo, né? Qual é o objetivo pessoal dele com aquilo? Então, falar sobre isso é muito bacana, também para ajudar nesse desenvolvimento das competências. Vamos para os próximos, né?
Próximas competências? Consciência social, como eu falei para vocês, é a empatia, colocar-se no lugar dos outros, respeitando e valorizando a diversidade e a pluralidade dos conceitos sociais. Aí agora vai uma pergunta para vocês. Vocês têm visto isso ultimamente no Brasil, no mundo? Valorização da diversidade, a pluralidade dos conceitos sociais, você vê esse respeito, vocês têm visto a consciência social aí espalhada pelo mundo? Eu não tenho. Muito difícil, né? A gente vê. Pelo contrário, tem ficado muito mais difícil, né? A gente enxergar essa habilidade aí no dia a dia. Não falo só do Brasil, não, tá, gente? Assim, no mundo como um todo, não é? É aquela coisa, você emite uma opinião e se eu não concordo com você, a sua opinião não presta, a sua opinião não serve para nada. Né? Agora, se eu concordo, aí sim, essa é a opinião correta, essa é a opinião exata que deve ser seguida, né? Empatia, gente, não quer dizer concordar com o outro, não, a gente não quer dizer isso. Ser empático não quer dizer, olha, eu concordo com você, é isso mesmo, não. Quer dizer ouvir o outro, colocar-se na perspectiva dele, receber, acolher e ok, é aquilo. Não quer dizer que você tem de viver daquele jeito que a outra pessoa vive, né? Que você tem de fazer aquilo que a outra pessoa faz, não é isso. Não é? É respeitar a diversidade. Então, uma coisa que a gente entende, não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente ouve muito assim, quando fala, ai, aconteceu isso comigo. Aí outra pessoa que se diz empática, ela vira e fala assim: ah, mas ainda bem que você ainda tem uma casa, ainda bem que você tem comida ainda bem que você está vivo, né? Assaltou e não mataram você. Realmente, a primeira coisa que a gente pensa, mas ser empático não é chegar e dizer ainda bem. É você ouvir, acolher e dizer: olha, poxa, não sei como você está se sentindo agora, porque a gente não sabe. Cada um sente de uma maneira diferente, cada um enxerga uma situação de uma maneira diferente. Eu não sei como você está se sentindo agora, mas eu agradeço você ter compartilhado comigo, você ter tido essa vontade de compartilhar comigo. E eu estou aqui se você precisar da minha ajuda para alguma coisa. Isso é ser empático, né? Não é mais, menos, não. Então, esses conceitos todos, eles devem ser revistos, né? Principalmente por nós. Quando a gente for falar sobre isso na sala de aula, não lançar, né, definições equivocadas. Gente, isso tudo que eu estou falando para vocês é de estudo, né? É de aprendizagem e tudo. E é olhando também para o meu próprio comportamento, né? A gente aprende também, né? O objetivo é esse, a gente se olhar, olha o autoconhecimento, se olhar para aprender, para desenvolver, para evoluir. Olha, o Uruguai, isso mesmo, better late, late than never, welcome. É isso aí. Deixa eu pegar aqui um comentário aqui do chat que fala assim: eu percebo que as pessoas falam cada vez mais sobre isso, porque falar sobre empatia rende likes nas redes sociais, mas na prática não percebo mudanças substanciais. É na prática que a gente vê, né? Não é na falação, né? Então é isso aí. Então, isso é empatia, nossa consciência social, habilidade socioemocional. E nós temos também as habilidades de relacionamento. Olha aí, gente, como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês já leram em algum lugar, que assim, de uns anos para cá, as pessoas como um todo têm sido são pesquisas de RH, tá? As pessoas como um todo, elas têm sido desligadas dos seus empregos, desligadas das suas funções, né? Justamente pela falta de habilidade de relacionamento. Né? Aliás, são essas competências socioemocionais como um todo, né? Mas as habilidades de relacionamento, elas estão assim em alta, ou seja, a capacidade técnica da pessoa é excelente, é maravilhosa, mas quando se pensa na outra esfera, olha aí, aquele ser integral, holístico, né, sistêmico, quando a gente fala sobre isso e vê esse outro lado, cadê? Não tem habilidade de relacionamento com outras pessoas nenhuma, é muito difícil, né? A gente fala, aquela pessoa é tão difícil, né? E aí, faltou o quê, né?
Então, é bastante interessante. Essa habilidade, ela fala relaciona-se com as habilidades de escutar ativamente, falar clara e objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão inadequada, solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso. Olha aí que leva lá de novo, lá para cima, para a consciência social. Olha só, eu discordo de você, mas eu não preciso ser uma pessoa desrespeitosa, não é? Eu não preciso falar de modo destrutivo, não preciso faltar com respeito, não é? Então, isso tudo é habilidade de relacionamento. Olha só quanta coisa, gente. Vocês imaginavam que competências socioemocionais era isso tudo aí, mais um pouco? Me digam aí no chat. Olha, a colega falou aí, eu fui desligada da escola este ano por falta de empatia. Aí já é um resultado, não sei se foi você que chegou a essa conclusão, né? Se foi lá na escola, mas já é um indicador, né, do que precisa ser trabalhado aí mais desenvolvida, essa competência que precisa ser desenvolvida por vocês. Se depois da nossa conversa aqui você quiser mandar uma mensagem, eu vou disponibilizar aí os meus contatos, a gente pode conversar, tá bom? Eu fico à disposição depois. Aí uma próxima pessoa aqui, colega, falou assim: não faz ideia. É, a gente não faz, né? A gente fica naquela nossa preocupação de ensinar, de dar possibilidade para o aluno desenvolver, aprender aquela capacidade técnica, não é? No caso da língua inglesa, ou no caso de qualquer outro idioma, saber falar, saber escrever, saber ler, saber entender, né? E a gente não para pensar que isso tudo, eu posso fazer tudo isso, mas também proporcionar momentos que o aluno ele possa desenvolver essas habilidades aí que vão ajudá-lo não só nessa questão da minha especialidade, daquilo que eu estou ensinando a ele, mas para a vida, para tudo, não é? Isso é realmente fazer a diferença, isso é realmente transformar por meio da educação, né? Eu vejo dessa maneira. Então vamos lá para a última competência socioemocional. Tomada de decisão responsável. Olha só o que é. Envolve as escolhas pessoais e as interações sociais que seguem normas, padrões éticos e morais desenvolvidos socialmente e ainda as medidas de segurança gerais. Ou seja, aquela parte ética, né, que a gente joga. Isso a gente faz muito na sala de aula, né? Joga e para o aluno. E aí, você faria isso? Você não faria? Por que você não faria, né? A gente já joga essa tomada de decisão responsável para o aluno. A gente trabalha muito isso, né? Com o empoderamento, essa parte do protagonismo do aluno, né? Deixa eu ler esse comentário aqui do colega que foi bastante interessante. Ó, já tinha uma ideia de tudo isso. É muito mais difícil ensinar, aprender a se relacionar e entender os seus sentimentos do que o próprio conteúdo programático. Noto que quando mais relacionada ao emocional a aula está, melhor será para a turma e irão aprender melhor, com certeza. Sabe por quê, gente? Quanto mais você toca no emocional, tanto para o positivo, gente, quanto para o negativo, na sala de aula. Estou falando na sala de aula, na vida também, mas na sala de aula, quanto mais você toca no emocional, mais fica inesquecível. Aquele momento, ele se torna memorável, ele se torna inesquecível, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, vamos apostar no positivo, né? Trazer momentos emocionais positivos na sala de aula, não é? E aí, gente, coloquem aí para mim no chat. Tá muito rápido, tá ok, tá bacana, vamos mais devagar, que a gente já tem 15 minutos. Coloquem aí para mim. Enquanto eu tomo essa água, porque aqui em Manaus está quente hoje. Vamos lá? Bacana, está ótimo, muito obrigada. Vamos lá continuar então. E como é que a gente vai fazer tudo isso na sala de aula, gente?
Antes disso, deixa eu falar um pouquinho aqui de somando todas essas competências socioemocionais, né, aglutinando todas, o que que a gente vai fazer? A gente vai proporcionar momentos para que o aluno aprenda a lidar consigo mesmo, que ele aprenda a lidar com os outros e que ele aprenda a lidar com os desafios. Agora eu preciso da participação do chat. Me diz aí, quem aprendeu isso tudo na escola, seja na escola regular, seja no curso de idiomas, seja no curso, quem é mais antigo, no curso de datilografia. Eu fiz, tá, gente, curso de datilografia. Quem fez curso de... Quem aprendeu essas coisas, quem ouviu falar dessas coisas lá atrás? Me diga, gente. Quem? Ninguém, né? Por quê? Eu acho que ninguém. Por quê? Porque nada antes, gente, a gente não tinha isso, né? A gente não ouvia, a gente aprende como é aquela coisa de matemática da hipotenusa, o teorema de Tales, de Pitágoras, a gente... Bom, professores de matemática, por favor, tá? Porque eu não gosto muito não, tá? Mas vamos falar outra coisa, vamos falar de outra área. Mitocôndria, lá da biologia. Eu aprendi porque eu gostava muito de biologia. Gosto até hoje. Mas muita coisa que a gente, né, não precisa. E essa coisa de competência socioemocional que é super importante. Ninguém aprendeu, aqui a gente não aprendeu, né? A gente não teve isso na sala de aula, não é? Então, para nós, isso é muito difícil, eu entendo perfeitamente, é muito complicado, porque a gente está aprendendo agora, né, a lidar com essas competências socioemocionais. E uma coisa é importante, uma coisa fica bem clara aqui para a gente. Para eu levar isso para a sala de aula, para eu propor essas estratégias, eu propor esses exercícios, essas atividades, levar a educação socioemocional, eu tenho de passar também por um processo, né, educativo, de educação socioemocional. Eu preciso estar aberto a, né, a aprender, a ter essas novas experiências, a entender mais sobre isso. Porque como é que eu vou levar alguma atividade, eu vou desenvolver alguma coisa na sala de aula sobre autoconhecimento, se eu não tenho um mínimo autoconhecimento, eu não sei por que eu faço as coisas que eu faço, eu não sei por que eu tenho determinadas reações, não é? Eu não tenho autocontrole, impulso, aquilo vai na hora e pronto, eu não tenho noção dessas coisas. Como é que eu vou desenvolver isso na sala de aula? Então, começa primeiro com a gente, com nós mesmos. Primeiro é esse exercício, esse olhar interior. Você olha para você, você vê o que você precisa melhorar. Nós vimos aí o exemplo da nossa colega que colocou muito, como eu posso dizer assim, altruisticamente, né? Colocou um exemplo aí muito pessoal dela e já entendeu isso. E agora, eu estou no primeiro pilar, autoconhecimento, eu já sei disso. E agora, o que eu vou fazer para que esse ponto de melhoria não dificulte mais a minha vida, não impacte negativamente na minha vida e na vida das outras pessoas? O que eu posso fazer? Não é? Então, é esse entendimento. Começa com a gente e a gente leva isso daí para frente, né? A colega a Lírica já respondeu. Obrigada, tá, Lírica? O que eu passar batido aí, você responde para mim, Lírica, porque passa muito rápido e eu não consigo acompanhar, tá bom? Aí alguém colocou aqui, tá em espanhol e passou, mas eu acho que eu vou resumir aqui rápido. Que primeiro começa com os professores, né? Começa com a gente, depois a gente leva para a sala de aula, senão não tem como levar para a sala de aula se eu não faço, né? É aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mais ou menos isso, esse ditado aí, mais ou menos, né? Então, é isso aí. Então, tem que começar conosco, né, com nós mesmos, para levar para a sala de aula. Então, pensando nisso, gente, olha só, eu trouxe aqui, isso tudo que a gente está conversando hoje é só uma pincelada, é só para dar aquele gostinho e vocês sentirem essa necessidade, curiosidade, vontade de ler mais sobre, de aprender sobre, não é? Então, esse é o objetivo, de estimular essa vontade aí de entender mais e procurar mais informação. Então, eu trouxe para vocês algumas atividades, na verdade são 3, e para essa primeira eu preciso que vocês tenham aí um
pedaço de papel, uma folha de papel, uma agenda, um caderno, alguma coisa para vocês escreverem. Quem não tiver, pode escrever no braço, pode escrever na mão, mas a gente vai precisar que escreva, tá bom? Essa é uma atividade que você pode levar para qualquer faixa etária, claro, fazendo. Obrigada, querida. Esse feedback aí é muito importante, tá? É legal a gente saber, né, se a gente está indo de encontro aí às expectativas de vocês. Então, essa atividade você pode levar para qualquer faixa etária. Claro, né, a faixa etária que já é acima, acho que 5 anos de idade já dá para a gente trabalhar assim. Utilizando essa atividade, você vai adaptando a linguagem para a faixa etária, claro, para a escola regular, para o curso de idiomas, para trabalhar, se você é um líder, um gestor, né, para trabalhar com a sua equipe também, você pode utilizar, fica aí aberto. Aí, dependendo da faixa etária, dependendo do nível escolar, né, da etapa do ensino básico, você, se for para as crianças pequenas, né, para a educação infantil, até para o ensino fundamental 1, anos iniciais, você já pode começar aí trabalhando essa imagem, né? O que é isso aí, gente? Aí, dependendo do lugar do Brasil que você está, aqui em Manaus, a gente chama de sinal, a gente só fala sinal. Ah, eu parei lá no sinal e a gente já entende que é um sinal de trânsito, a gente economiza, né? E fala só sinal. Mas tem semáforo, né? No sul, quem é do sul aí tem sinaleira, né? Fala sinaleira. Então, assim vai. Então, de acordo com a sua cidade, né, com o seu local, você fala, que imagem é essa? É um sinal de trânsito, bacana. E aí, essas cores, gente, elas significam o quê? O vermelho, isso já ensina também, já entra com educação no trânsito, né? Olha só, tudo junto e misturado para ter um objetivo único, que é levar a construção aí desse indivíduo, né, para que seja um cidadão aí responsável, que saiba tomar as decisões responsáveis, né? E aí você entra nessa discussão, não é, sobre essas cores e faz analogia para a vida, você traz para a vida. E é isso agora que eu quero que vocês façam. A gente dá tempo de fazer sim, tá? E já é um exercício para a gente praticar o autoconhecimento. Não se preocupem que ninguém vai ter que dizer aí no chat o que foi, o que não foi. Não, é para você fazer essa autorreflexão, tá bom? Então vamos lá. Para o primeiro, o sinal vermelho vai ser uma analogia para a sua vida. Então, pense na sua vida. O que está no vermelho? O que não está legal? Por quais dores ou dificuldades você está passando atualmente na sua vida que você considera que não está legal, que poderia ficar sem? O que é? Coloquem aí nessa sua folha de papel, não é no chat não, tá? Isso é para você fazer esse exercício de reflexão, autorreflexão. Não precisa ser muita coisa, só uma coisa já tá bom, gente? Mas aí depois você pode aprofundar mais esse exercício. Já colocaram? Vamos lá agora para o amarelo. O que está no amarelo? Quais são os ajustes que precisam ser feitos nos seus hábitos do dia a dia? Que mudanças na rotina poderiam melhorar a sua vida em algum aspecto? Será que seria acordar mais cedo? Será que seria dormir mais cedo, né? O que as pessoas próximas têm sugerido que precisa ser mudado em você? Isso é o que está no amarelo, né? Aí a gente já leva isso aí para o autocontrole, né? Para a pessoa imaginar, ter um autoconhecimento, depois ela criar estratégias para solucionar esses desafios. E no último, porque a vida não são só de sabores, né? Não são só desafios, nós temos o que está no verde, né? Quais são as coisas boas que você tem na vida hoje? O que você tem a agradecer e comemorar na sua vida? Quais situações prazerosas você tem vivido em casa, na escola ou consigo mesmo? Isso é para vocês, tá? Para vocês fazerem aí, escreverem. Por que você não faz só de cabeça? Porque quando a gente escreve, né, a gente dá mais possibilidade para o cérebro entender melhor aquilo que está se passando. Então, é mais insumo para a produção de aprendizagem, né?
Então escrevam. Aí vocês estão vendo, você utilizou aí a temática do trânsito, né, e está falando sobre a vida também, sobre cores, aí você pode ampliar. E está desenvolvendo aí as competências socioemocionais. Primeiro o autoconhecimento e depois a autogestão, o autocontrole, se você for pedir depois para a pessoa desenvolver estratégias para solucionar o que está no vermelho e o que está no amarelo, não é? E quando eu falo desse exercício, eu lembro muito bem uma reportagem que eu assisti na televisão, em que a jornalista, a repórter, ela virava, eram vários adolescentes, alunos, estavam falando sobre o período pandêmico, isso foi ano passado. E obrigada, querida, ou querido, né, que eu não consigo ver. É Irene, é querida, né, gente? A luz fica muito forte, eu não consigo enxergar os nomes, mas muito obrigada. Então foi perguntado lá nessa Diná, né, oi Diná, foi perguntado, a esses alunos, foram 2 alunos, aí foi a mesma pergunta para os 2. A primeira para o primeiro aluno, a repórter perguntou assim: "E aí, como é que tem sido esse período pandêmico para você?". Eu acho que foi no final do ano passado ou setembro, mais ou menos, aí o aluno falou assim: "Ah, tem sido horrível". Tem sido isso foi, televisão nacional, tá. Tem sido horrível, tem sido péssimo, eu não saio de casa, eu não vejo meus amigos, só essa coisa de estudar pela internet, estou detestando. Tá sendo muito ruim, horrível. Fez uma pergunta para uma outra aluna: "E para você?". Aí a aluna falou assim: "Ai, eu sou muito agradecida, sabe, porque eu tenho saúde, eu estou com saúde", foram essas as palavras. "Eu tenho saúde, as pessoas da minha família, toda a minha família, nós estamos saudáveis também, ninguém ficou doente, ninguém teve covid na minha família, então estou muito grata, muito feliz, porque todos estamos bem". Então, vocês veem aí a mentalidade de um e a mentalidade de outro, né? Uma mentalidade para o crescimento, pensando que está ruim, contudo, eu tenho, né, saúde, ninguém faleceu, estamos todos bem na minha casa, enquanto muitas outras casas as pessoas estão ruins. Por outro lado, aquele outro que não pensou na saúde, não pensou, isso foi classe média, tá? Classe média alta. Não tenho saúde, tenho tudo e estou aqui reclamando. Então, aí no verde, quando o aluno chega e fala assim: "Ah, não tem nada não, tá tudo uma droga, eu não estou gostando de nada". É isso mesmo, o copo meio cheio, meio vazio, não estou gostando de nada. Aí o nosso papel o que que é? Tem certeza? E aí, me fala, não tem uma coisinha que esteja no verde que seja positiva, até para as crianças pequenas também, gente. Isso daí é educação, isso daí é levar esse raciocínio. Aí você fala assim para mim: "Ah, Andressa, uma criança de 5, 6 anos não consegue desenvolver isso não". Consegue, gente. A idade da consciência, né, que a criança tem, de despertar dessa consciência é 7 anos de idade, né, dessa segundo a psicologia, né, mas pode desenvolver sim muito antes disso. Aliás, o antes, né, a construção para ela chegar com 7 anos, com essa formação dela, né, tá mais consolidado aí nesses 7 anos e depois ir desenvolvendo o restante. Como eu comprovo para vocês que isso é possível? Conversando com uma amiga, ela contou, gente, eu fiquei assim, muito feliz, né, porque é possível sim e acontece, basta o professor estar aberto, disposto a fazer isso, né, a escola também ter esse entendimento que é necessário, mas só que agora é lei, né, gente, é obrigatório, então faz parte do currículo, então não tem como. Então o menino, né, o netinho dela de 6 anos de idade, pediu ajuda da mãe. Ele estuda numa escola que valoriza, né? Desde o começo, desde de menor ainda, ele estuda nessa escola que valoriza, né? Cria oportunidades para desenvolver o socioemocional dos alunos. Então, ele chegou para a mãe dele, 6 anos de idade, e falou assim: "Ai, mãe, me ajuda, eu não estou bem, eu não estou gostando de como eu estou reagindo com os meus colegas da escola. Eu estou brigando com eles, eu estou batendo, isso não está legal, eu não estou gostando, me ajuda, por favor". Uma criança de 6 anos de idade, porque ela já tem essa abertura, ela já tem esse conhecimento, ela já vê isso na escola. A escola já possibilita esse entendimento para a criança. Então ela chega e
O certificado vai ter, né, Lírica? Ela já está respondendo aí para vocês. Então, ela chega já com esse discernimento, não é? Eu não tive isso na escola, não, gente. Eu não sabia nada disso, não tive essas oportunidades. Então, é possível ter hoje, né? E é bacana você poder ser vetor disso, né? Você poder levar isso para os alunos. Por isso a gente está tendo essa conversa aqui, mostrando para vocês a importância, né? Disso tudo, a necessidade de levar isso para a sala de aula. Então, esse é o semáforo de emoções, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos passar para a próxima e pensem a respeito das respostas de vocês, tá bom? E quem quiser depois compartilhar comigo nos contatos que eu vou deixar, pode compartilhar que a gente conversa. A próxima, olha aí, falta 1 minuto aqui, a gente vai demorar só mais um pouquinho. Esse é o print da atividade, ou print não, essas são as instruções da atividade. Quem quiser fazer um print, tá? E levar, pode fazer. A próxima é sobre o meu futuro. Fala aí no chat aí para mim. Quem já utilizou uma atividade na sala de aula falando sobre o futuro? Acho que é mais fácil perguntar quem ainda não fez, né? Porque todo mundo faz, né? A gente faz direto. Língua inglesa, então, faz direto. A gente fala sobre o futuro direto. Mas qual é o objetivo, gente, quando a gente fala sobre o futuro na sala de aula? Ensinar o futuro simples? Tanto língua portuguesa, qualquer coisa. O que que é? É a capacidade técnica do aluno, a capacidade dele desenvolver, né, dele saber falar, dele saber escrever, dele saber ouvir, dele saber ler, não é? É essa capacidade de comunicação, ele se comunicar. Mas a gente fala sobre, olha essas perguntas aqui, como ele gostaria que o final de ano dele fosse? Como ele deseja estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? O que ele diria para o eu dele do futuro? Que atitudes no momento atual fariam esse aluno uma pessoa melhor lá na frente? O que ele ou ela deveria evitar fazer hoje para não se arrepender disso no futuro? Quem mais tem lhe ajudado neste momento de sua vida? A quem você deve agradecer pelo suporte que tem recebido? A que aspectos da sua vida você tem deixado de prestar atenção? Seus hábitos atuais têm ajudado você a crescer como pessoa ou tem feito o contrário disso? 10 e 11 não são perguntas, tá? Foi um errinho aí, essas são o desdobramento aí da atividade. Então, vocês estão vendo? A gente pode fazer a mesma coisa, né? Ensinar, desenvolver essa capacidade técnica, só que focando aí nesse socioemocional também. Então, não estou só preocupada com essa habilidade técnica do meu aluno, não. Eu quero também desenvolver outros aspectos, né? Que ele tenha essa oportunidade de desenvolver outros aspectos. E eu vou ser sincera com vocês, eu falei do meu livro, né, de 2009, que fala sobre as habilidades, as múltiplas inteligências, aí tem a inteligência interpessoal e intrapessoal. Lá atrás, quando eu escrevi sobre essas inteligências, eu não pensei, não, nesse emocional aqui do aluno desenvolver, não, é capacidade técnica de comunicação. Olha só como aquele meu eu de 2009 é bem diferente desse eu aqui de 2021. Não é? Tem um outro olhar, um olhar diferente que eu trago hoje para vocês. Então, essa atividade aí, vocês podem utilizar com todas as faixas etárias, né? Com todo, na escola, com todo mundo, né? Você pode utilizar e fazer esse trabalho, né? E dar essas oportunidades para os alunos desenvolverem. Aula terapia não, não é aula terapia, não. É uma aula focada. Olha, os psicólogos não vão gostar não disso. A gente já trava uma batalha aí em relação a isso, não é terapia, não. É uma aula focada para desenvolver essas competências socioemocionais. Olha aí, que tem muita base na psicologia, né? Arte terapia, bacana. E vamos agora para o último. Esse último, os slides eu vou disponibilizar, tá? Na verdade, a Lírica já tem em formato PDF, tá? Aí depois ela vai fazer. Mas quem quiser entrar em contato, entre em contato comigo que eu mando também, tá bom? Eu vou deixar meus contatos no final. Calma, não vou embora ainda. Se deixar, eu falar a tarde toda, mas nem posso, né?
Vamos agora para o último? Esse último aí todo mundo já faz também, seja em língua inglesa, seja em língua portuguesa, né? A gente leva esses desafios. Em inglês a gente fala problem solving tasks, né? Para solucionar problemas, né? E aí eu trago para vocês 4 desafios. Olha esses desafios como são um pouco diferentes daquilo que nós geralmente levamos para a sala de aula. Olha esse primeiro, deixa eu afastar aqui. Seu pai fez o almoço e você não gostou. Você diz a ele que a comida estava horrível. Explique como ele pode ter se sentido. Olha aí, isso aí a gente pode substituir, né? Pai por marido, esposa, se a gente for trabalhar com adultos, né? A gente vai substituindo. Aí, ó, explique como ele pode ter se sentido. Olha só, o que que é aí? É consciência social, que a outra pessoa sentiu, né? Próximo, e não foi nem você que fez essa situação, foi outra pessoa que fez, e como é que o outro, você acha que o outro está se sentindo quando isso aconteceu com ele? Próximo, você vê seu amigo cochichando com um colega, olhando para você. Isso acontece pouco, né, gente? Olhando para você. Quando você se aproxima, eles param de conversar. O que que você faz? Olha aí, o que que você faz, né? Já é uma outra dimensão, aí já é o autocontrole, né, para ver se a pessoa tem essa autogestão, esse autocontrole. Próxima, você vê um colega tropeçar. Isso aí, quando eu escrevi, a minha filha, que tem 9 anos de idade, ela leu e começou a rir. Olha só a atitude, mas porque ela achou engraçada essa situação, né. Você vê um colega tropeçar e rolar a escada abaixo, o que você faz? O que que você vai fazer para ajudar ou não, né, não sei, né, a gente nem pergunta, a gente só joga. O que que você faz, né? E a última, empatia de novo aí, consciência social e até autoconhecimento também, né. Maria, olha só essa, acontece também. Será que acontece essa, gente? Maria está explicando para a turma como resolver um problema de matemática. Maria é uma aluna, tá? Carlos a interrompe e não a deixa terminar. Ou então a gente pode levar isso para o ambiente de trabalho também, né? Você e um colega vem, interrompe e não deixa terminar. O que você acha que Maria está pensando agora, depois que isso aconteceu? Então, são desafios para serem solucionados. E para isso você pode fazer individual, né? Um aluno ele sorteia lá aquela carta e já tem essa pergunta. Você pode fazer em grupos, mini grupos, né? E eles se resolvem lá em grupos já com essa ação para ele fazer, explicar o que ele faria. Ou, olha só, uma terceira possibilidade. E essa foi a mais bacana de todas que eu achei. Você faz as situações, né, pode ser projeção, isso aí vai com a criatividade de cada um, papelzinho, fazer aqueles cartões bonitos, laminados, isso é cada um. Aí você faz essas situações sem colocar ação, né, como a pessoa resolveria isso, não coloca só os desafios. Aí coloca lá para nos mini grupos, cada mini grupo tem um pack com alguns desafios, com 10 desafios, por exemplo. Aí, um sorteia do grupo, né, sorteia um desafio desse e pergunta, lê a situação, né, e os outros, todos, inclusive o que leu, ele vai pegar uma outra carta, e nessa outra carta, são 4 cartas diferentes, e nessa outra carta tem assim, isso eu pensei assim, sabe, depois que eu escrevi isso. Aí cada um pega uma carta e numa carta tem explique como a pessoa pode ter se sentido. Aí na outra carta, o que você faria? Na outra carta, dramatize essa situação. Na outra carta, o que você acha que fulano está pensando? Então são 4 cartas diferentes e cada uma situação para o grupo todo, são 4 pessoas no grupo, né, e cada um pega uma carta e expõe o seu ponto de vista de acordo com aquela carta. Olha só a coisa bacana, você já trabalha várias coisas ao mesmo tempo com um único desafio. E aí você vai jogando, pode ser um desafio por aula, não sei, você faz adaptação de acordo com o que você está vendo no seu conteúdo programático, no seu planejamento mensal, anual, não sei. Não é? Olha só, eu gostei bastante dessa atividade aí que você pode fazer também. Lembrando que
A capacidade técnica está aí, né? Se você vai falar sobre passado, só coloca desafio que aconteceu no passado. Se você vai falar de futuro, só coisa que é futuro, é presente, aconteceu hoje, né? Está acontecendo, e assim vai dar criatividade. Mas isso tudo, gente, foi para mostrar que é possível sim nós fazermos essas aulas. Não, não é aula terapia, não, gente. É desenvolver essas competências, dar essas possibilidades, oportunizar esse conhecimento para os alunos, né? Favorecer esse desenvolvimento mais holístico dos alunos, né? Mental, social, cultural, emocional, físico, não focar só no cognitivo. A gente pode, a gente deve ir além, não é? E a gente tem esse chamado aí na BNCC, nas nossas diretrizes aí de educação básica, né? Que pode ser levada também e deve ser levada, na minha opinião, para a sala de aula, para os alunos também dos cursos de idiomas, dos outros tipos de cursos, né? Que a gente tem aí, cursos livres, né? Se todo mundo pensasse assim, eu acho não, eu tenho certeza que nós construiríamos aí uma sociedade mais participativa, né, eu diria uma sociedade mais consciente dos papéis que desempenha socialmente, né, uma sociedade mais acolhedora, e aí vai, esse é o objetivo, a gente está pensando aqui no futuro, né, no futuro das gerações, eu penso assim. Então é isso. Olha, second condition, não colocou aqui se, né? E se, então tem muita coisa. E é aquilo que eu falei para vocês, isso não é novidade, isso a gente já vem há muito tempo falando, né? Vocês usam esses desafios aí, mas agora é focar um pouco mais no socioemocional para desenvolver isso também nos alunos, além da capacidade cognitiva, da capacidade técnica de comunicação, aí também. Passei só 10 minutinhos, gente, mas é aquilo que eu falei, é assunto para dar e vender. Tem muita coisa aí que a gente pode falar, a gente pode desenvolver. Se você quiser falar mais, discutir, olha, me chama no privado, eu vou colocar meus contatos. Se você quer falar sobre isso na sua escola, me chama para sua escola, gente. Eu já estou no presencial, tá? Eu já estou indo fazer coisa presencial. Me chama que eu vou, tá? Quer saber mais? Também eu vou deixar aí meus contatos para vocês. Entrem em contato e o objetivo aqui foi isso. É uma pincelada para você se sentir chamado, né? Ter essa vontade, esse gostinho, desenvolver isso nas suas aulas, desenvolver isso na sua liderança, na sua gestão, desenvolver essas competências para você, que é muito importante. Vamos lembrar disso, começa com a gente e para os nossos alunos também, né? Para a nossa comunidade, para o nosso entorno, onde a gente vive, onde a gente atua na nossa família, né? Então, é algo assim que reverbera, que vai além dos muros da escola. É isso, eu queria tanto ouvir vocês, mas muito feliz, obrigada pelas participações. Deixa eu ver aqui as perguntas, que eu falo tanto, né, gente? Putz, que a gente não vê as participações. Competências são as atribuições, aquilo que a pessoa pode desenvolver, tá? Ela pode ir mais além, são as competências, autoconhecimento, colocaram aqui, deixa eu passar só as perguntas mais. Achei sua palestra muito interessante. Acho que pergunta não teve tanto aqui, não, né, gente? Não, tomada de. Não teve, não. Mas que bacana, estou feliz. Deixa eu passar aqui os contatos para vocês. E o último exercício não é aquele, não, tá? Sabe qual é o último exercício? O último exercício que vocês vão fazer é um para desenvolver a consciência social, a empatia. E sabe qual é? Quando vocês finalizarem aqui, assistindo aqui o webinário, vocês vão receber um link, vai aparecer um link, eu não sei muito bem como funciona, mas vai aparecer um link para vocês colocarem os pensamentos, a avaliação de vocês dessa nossa conversa de hoje, tá? Então, eu aguardo esse retorno de vocês aí sobre essa nossa conversa, o que vocês gostariam de uma parte 2, né? E assim vai. É isso aí, esses são os meus contatos, podem entrar em contato, vou ficar muito feliz de conversar com vocês aí fora aqui dos webinários, tá? E tem aí os livros também que vocês queiram saber mais. O livro 2 fala sobre as múltiplas inteligências, na verdade é o livro 1 de jogos, né? Jogos divertidos para a aula de inglês, volume 1, eu falo sobre as múltiplas inteligências. É isso aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Se despedir. Eu sou só gratidão, muito obrigada pela participação de todos. Fico muito feliz de poder compartilhar
com vocês esse conhecimento, porque, como eu sempre digo, o conhecimento só é bom quando é compartilhado. Guardado, ele não serve para nada, não é? Obrigada, gente, pessoal de Lisboa, Paraguai, Uruguai, México, quem mais aí, né? Vamos nos falando. Boa tarde, bom final de semana e até a próxima. Beijo, gente!